Sim, eu tive 24 horas pra fazer esse vídeo e só fiz ele agora. Mas então, né? Eu vim aqui, né, fazer análise do novo episódio de Universo e Resistência, o último da segunda temporada. Então vamos dar uma olhada. O ano já era 1985 e tudo parecia ocorrer muito bem para a humanidade. Tirando, é claro, um certo confronto que estava ocorrendo entre o rei dos monstros e uma fera fragmentada pela radiação, mas isso é detalhe. Mas enquanto o resto do mundo sofria seus devidos acontecidos, a Ilha da Caveira permanecia inalterada depois de tantos anos. Lá era basicamente um lar de criaturas, não só dinossauros, lembrando, mas também criaturas pré-históricas. Algumas dessas criaturas pré-históricas sendo, é claro, Kyra e Stalker, que estão lá Olha eu aí, pô. Olha eu ali, ó. bastante tempo e criando seu próprio refúgio. Que, sei lá, eles possam aumentar sua espécie, de repente ter um filhote no futuro, mas isso é uma história futura. Não é uma história que vamos focar agora. A história em questão se trata de Feral Kong, o rei da Ilha da Caveira, que assim como Exércutos nas últimas décadas, tudo que ele fica dentro da Ilha da Caveira, vigiando tudo que entra e sai dela. Basicamente sendo o rei da ilha. Da mesma forma que o Exércutos monitorava o mundo, o Feral Kong monitorava a Ilha da Caveira, porque a quantidade de criaturas que viviam lá era tão grande e causava uma instabilidade enorme pra ilha, então ele tinha que ficar patrulhando, monitorando, cuidando da ilha, então ele não saía muito de lá. E foi desse mesmo dia que o Butcher teve que ir até a ilha pra fazer uma inspeção de rotina normal, uma inspeção de patrulha que a Sylvie faz. Por mais que já tenha um posto avançado dentro da Ilha da Caveira, junto a tribos nativos pra ficar monitorando e vigiando o que acontece, o Butcher tava lá junto com a Cynthia pra fazer esse revisamento matinal, que acontece uma vez por mês, mais ou menos. Mas, pra começar, que esse dia deu tudo errado, justamente porque esse era o dia onde Exércutos e Beckle Spinax estavam brigando no deserto. Então o Butcher não podia ficar prestando atenção em duas coisas, então ele tinha que escolher uma pra se fixar. E ele escolheu, obviamente, a Ilha da Caveira, onde estava a Cynthia, e ele ficou por lá, só pra monitorar mesmo, e acabou não se envolvendo muito na briga do outro lado do mundo. E tava tudo certo, a briga tava correndo pra lá, eles não tinham intenção de vir à Ilha da Caveira, Beckle Spinax, na verdade, não tinha intenção de ir à Ilha da Caveira pra trazer a confusão toda pra lá e tal. Só que ele fez um pequeno erro, um erro de cálculo, na verdade, um erro de rota. Porque enquanto ele cavava os túneis de fuga pra fugir do Exércutos, um desses túneis de fuga acabou passando direto por baixo da Ilha da Caveira, tipo, subterrâneo da Ilha da Caveira. O que causou alguns terremotos ou mini terremotos ali, não coisas perceptíveis, sabe? Algumas coisas que passaram desapercebidas. Porém, um desses micro-terremotos causados pelos buracos de túneis do Beckle Spinax acabou abrindo uma cratera um pouco maior do que o normal, que vivia em algum lugar no canto da Ilha da Caveira. Basicamente, revelou-se uma caverna escondida, um subterrâneo, uma área nunca antes mapeada dentro da ilha. Quer dizer, a ilha por si já não era mapeada. Abriu aquele canto ali e pronto. Ninguém sabia de absolutamente nada do que tinha ali. Ninguém além do Feral Kong, que sentiu isso. Então ele foi correndo pra lá ver o que era esse grande buraco que abriu lá. E a princípio, dentro desse buraco, ele não encontrou nada, além de rochas, algumas pedras, vários buracos, crateras, normais, tudo que deveria ser encontrado lá. Mas uma coisa não estava certa, porque do fundo da caverna, ele escutou o rugido de uma coisa bem antiga. Esse rugido estava vindo do fundo da caverna. Não parecia ser algo amigável também, parecia algo mais ameaçador, como se quisesse expulsar o Feral Kong dali. E estava vindo da parte mais escura da caverna, algo que o Feral Kong não estava conseguindo ver de primeira, mas assim que ele começou a se aproximar, o barulho começou a ficar mais alto, e então, em questão de poucos minutos, ou às vezes até segundos, o monstro se revelou saindo do buraco. Esse é o Gigantopithecus. O que na nossa realidade, o Gigantopithecus foi um primata semelhante aos primeiros seres humanos a surgirem, um parente próximo. Mas nessa realidade, os Gigantopithecus foram os primordiais aos megaprimatos, ou seja, foram os kaijus responsáveis a dar origem aos megaprimatos, espécie essa do Feral Kong. É como se o Feral Kong tivesse encontrado um primo distante de terceiro grau que ele não encontrava há muito tempo. Cara, uma curiosidade, né? Então, né? Eu fiz a mudança, né? Que eu agora mudei de estado, né? Então, né? Atualmente, né? Eu tô morando em outro estado. Cara, então, né? Eu tô aqui num apartamento, né? Provisório, né? Cara, mas só digo uma coisa. As mudanças que estavam lá em Brasília vieram pra cá. Quando eu falo mudanças, é os kaijus também, os bonecos de kaijus. Cara, com certeza, cara, tô ansioso, cara. Real, eu não tô contando as horas pra poder mexer naquelas 3 caixas que eu organizei, né? Cada um dos kaijus, né? Do primeiro capítulo do Gigaverso, é claro. Cara, irmão, eu estou louco pra meter a mão ali, cara. Real, eu tô louco, simplesmente. Cara, tô ansioso. E ainda mais que dia 18, né? Dia 18, como todos, espero que todos estejam sabendo, né? E sim, parece que eu vou ter que ficar que nem um arato, né? Mendigando nos comentários, né? Mas então, né? Dia 18, primeiro episódio, né? A estreia do tão sonhado capítulo 2. Quando o Feral Kong se deparou com o Gigantopithecus pela primeira vez, ele pensou, caramba, outro da minha espécie, que legal. Mas quando ele foi dar uma olhada mais a fundo, ele percebeu algumas coisas sobre o Gigantopithecus, como por exemplo, a sua aparência é algo mais esguia, seus braços são menos musculosos, mais finos, os braços são maiores que as pernas, obviamente, o pelo é vermelho, ruivo, como se fosse sangue ou coisa do tipo, e a sua cara lembra mais um orangotango do que um gorila. E detalhe, o Gigantopithecus é menor que o Feral Kong. Mas brincadeiras à parte, quando o Feral Kong encarou o Gigantopithecus pela primeira vez e percebeu a grande diferença que tem entre os dois,
ele basicamente subestimou demais o Gigantopithecus, porque ele era pequeno, magrelo, e significaria que ele poderia ser fraco e frágil aos olhos do Feral Kong. Mas não, na primeira debochada que o Feral Kong deu ao Gigantopithecus, o Gigantopithecus pegou o dedo dele, não estou brincando, ele pegou o dedo do Feral Kong, e com um simples puxão ele conseguiu derrubar o Feral Kong no chão, ou seja, mesmo fraco ele também tem uma força gigantesca, afinal, ele também é um primata, e primatas são muito fortes. Após o nocaute sendo derrubado no chão, Feral Kong percebe que Gigantopithecus é um oponente em altura e que não pode ser subestimado, rapidamente levantando e pronto para desferir um golpe em sua cara. Mas Gigantopithecus, apesar de ser pequeno, é mais rápido e flexível, obtendo vantagens contra o Feral Kong por ser mais ágil e mais rápido do que ele, já que ele é bem musculoso e pesado, o que significa que ele é lento. E eu vou dizer, foi uma batalha aqui bem rapidinha, considerando que o Gigantopithecus estava melhor. Ele batia em pontos vulneráveis do Feral Kong, enquanto o Feral Kong tentava bater nele, mas ele não conseguia porque o Gigantopithecus era rápido e tal. A luta, ela até chegou a um ponto de ser do lado de fora da caverna, entendeu? Ele estava tão em desvantagem contra o Gigantopithecus que ele simplesmente não tinha o que fazer. Chegou a um ponto que o Gigantopithecus quase enforcou o Feral Kong de vez. Tipo assim, pegou pelo pescoço o mata-leão assim, começou a aplicar um golpe de mata-leão pra enforcar o Feral Kong. Só que aí tem um detalhe, meu querido. O Feral Kong, ele não é um caju desacompanhado, tá? Então assim que o Feral Kong quase estava prestes a ficar sem ar, um pontinho de luz roxa aparece nas sombras, entendeu? Um pontinho de luz roxa distrai o Gigantopithecus. E quando ele vai olhando, vai seguindo aquele pontinho de luz, aparece outro pontinho de luz. E depois vira outro, e depois vira outro, e depois vira outro, e outro, e outro, e outro, e de repente, não era um pontinho de luz. Era o exército carregando as suas placas pulsares e a sua baita de... E aí, meu querido, foi quando a luta ficou equilibrada de vez, porque o que o Gigantopithecus tinha de reflexos e velocidade contra o Feral Kong, o Exércitos também tinha, já que ele é um lagarto, ele também tem essa flexibilidade, essa agilidade, esse meio de se locomover. Então o Gigantopithecus estava mostrando de igual para igual quando o Exército chegou. E como ele chegou? Bem, lembra que no último episódio eu mencionei, na verdade, que o Exército sentiu uma presença misteriosa ali, ele partiu pra lá? Bem, a presença misteriosa era a revolta causada pelo Mega Spiders. Quando ele sentiu isso, essa presença misteriosa, ele correu. Chegando lá, a primeira coisa que ele repara é um Mega Primata acertando na porrada o melhor amigo dele. Então, ele obviamente cai pra cima. Meu Deus, caralho, velho. Eu vou sair desse episódio com... Meu Deus, cara. Cara, episódio 30, irmão. Cara, é um soco de testosterona, cara. Irmão, eu nunca vi tanta testosterona em um só episódio, cara. Irmão, cara, meu Deus. Cinematográfico, cara. Não com a intenção de matar, mas com a intenção de defender. E aí, meu amigo, não teve jeito, o Exército ganhou a luta. Até porque, além de velocidade e agilidade que ele tem, ele também tem o mesmo nível de força física do Feral Kong e poderes radioativos, ou seja, ele não estaria só na porrada também não. Ele tinha a baforada atômica, ele tinha pulsos eletromagnéticos, essas coisas assim de monstros gigantes e tal. Ele podia controlar a luta do jeito que ele quisesse. Desse jeito, ele conseguiu virar a luta contra os Gigantopithecus e neutralizá-lo de uma forma suave. Após a derrota, Gigantopithecus correu covardemente para algum lugar de refúgio para manter distância do Exército, porque ele obviamente não iria matá-lo, mas seria necessário neutralizá-lo. Então, se ele não representasse o perigo, era melhor. E o Exército deixou ele fugir, porque ele não viu ele como uma ameaça. Mas, ele protegeu seu melhor amigo, é isso que importa. Tanto é que ele foi tentar ajudar o Feral Kong, no caso. E ele relutantemente agradece, falando, nossa, você é um amigo que sempre chega nas melhores horas. Mas também, né, o Exército tinha que fingir naturalidade, porque depois do último episódio, sabemos do que ele passou. No dia seguinte, a que ocorreu estes eventos, o Exército voltou para sua ilha no Canadá, continuar vivendo a sua vida cotidiana e tal. Mas a Ilha da Caveira andava meio estranha ultimamente, pois, digamos que alguns kaijus, alguns animais que viviam na ilha decidiram se esconder, viver escondidos, não sair tanto. As planícies estavam vazias, as florestas estavam quietas, e o Feral Kong de imediato percebeu essa mudança drástica em sua ilha. Então ele atribuiu tudo isso ao Gigantopithecus, porque antes dele surgir, nada estava daquele jeito. Então a primeira coisa que ele fez foi caçar o Gigantopithecus para resolver essa situação aí e tal. O problema é que depois de um tempo ele não encontrou o Gigantopithecus. Ele estava em qualquer lugar da ilha, mas o Feral Kong não sabia onde. Ele estava caçando, rodeando nas áreas onde ele poderia estar, mas não estava lá. Mas no meio do processo ele encontrou outra coisa. Este é o Cercopithecus, uma outra raça de kaiju primata. Só que esta raça antecede as do Gigantopithecus, ou seja, como se na linha evolutiva o Cercopithecus veio primeiro, depois o Gigantopithecus e depois os Megaprimatos. Mas, para não enrolar nesse trava-língua de falar seu nome científico, vamos falar sobre seu nome africano, que é Virpio. Virpio em africano significa foguete, e mais tarde vocês vão entender o porquê. Virpio, meu Deus. Eu acho que vocês conhecem, sim, né? A princípio, o Virpio apareceu devorando uma carcaça de um caju herbívoro. Assim que ele viu o Feral Kong... Então, né, né, ele apareceu, né, no caso, né, eu acho que a primeira vez, obviamente, né, o caju é original do Felipe, mas digamos, né, que o Gigaverso, eu apresentei alguns kaijus que ainda não apareceram, né, por exemplo, o Niagara, né, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Não era... Meu Deus, confundi. Era o Quasar. Eu acho que, né? Então, né? O Quasar meio que era um kaiju que ainda não apareceu no universo de existência, mas vai aparecer, né? Então, né? O Virpio, né?
Não sei se vocês viram o episódio que ele apareceu lá em Godzilla vs Kong Kaiju Wake Up. Digamos, deu uma introduzida básica, né? Sobre esse personagem que, digamos, irmão, melhores. Um dos melhores. Sem conversa, irmão. Um dos melhores, cara. Não tem como dizer que ele não é um dos melhores kaijus. Amigos, eu acabei de receber isso. Cara, que zorra é essa? Mano, eu não tô conseguindo achar, cara. Meu Deus, caralho. Mano, velho. Puta que me pariu, cara. Irmão. Cara, eu não tenho paz, maluco. Eu não tenho paz, cara. Um minuto. Preciso de 1 minuto. 1 minuto e já arrumou a treta, velho. Cara, irmão, isso tá sendo sequência, maluco. Primeiro dia, cara, meu canal do YouTube, não sei como ainda tá de pé, irmão. Cara, irmão. Primeiro, eu nem tô postando muito. Segundo, cara, irmão, toda hora é uma briga, velho. Porra. Eu acho que esse ano meu canal não chega, velho. Até o final do ano. Ok, vamos voltar, né? Vamos voltar, né? Eu ganho mais, né? Porra, velho. Assim que ele obviamente largou a carcaça e foi ver até esse grande titã ameaçador, que pra ele de ameaçador não tinha muita coisa não. O Pharaoh Kong nunca tinha visto um kaiju parecido com o Virpil antes, então aquilo era novidade pra ele. Ele olhou aquilo e pensou, mano, o que é isso aqui? Mas pro Virpil, de novidade não tinha nada, porque o Pharaoh Kong era muito parecido com os Gigantopithecus. Então o Virpil não perdeu muito tempo, partiu pras unhadas que ele tem nas mãos contra o Pharaoh Kong. E devo dizer, ele é um pouco agitado, como se fosse, sei lá, um texugo do mel atacando um leão. Mas o Pharaoh Kong é mais resistente e conseguiu aguentar um pouco as unhadas, até porque sua pele é um pouco mais resistente à de Gigantopithecus. Porém, o Virpil é inteligente o suficiente pra perceber que Pharaoh Kong é um oponente um pouco mais forte que ele, porém ele tem poucos vulneráveis. Um deles sendo, é claro, o seu rosto, que é uma área, assim, que ninguém pensaria em atacar, ninguém além do Virpil. Então ele decide usar seu golpe especial. Sabe, lembrem aquela vez que eu disse que o nome do Virpil em africano significa foguete? Pois é, isso não é à toa. O Virpil tem a habilidade especial de chacoalhar os espinhos da sua cauda. E quando ele faz isso, ele gera um efeito de atrito entre os pelos da cauda dele e os espinhos, fazendo com que os espinhos da cauda dele sejam sobrecarregados de íons. E o que são íons, você me pergunta, é essa merda aqui. E eu tô com preguiça demais pra te explicar o que significa tudo isso, mas eu vou resumir como uma fonte de energia. Mas essa fonte de energia que se espalha pelos espinhos da cauda do Virpil não são só pela cauda, e sim pelo resto dos espinhos do corpo dele, como se fosse uma corrente elétrica que vai seguindo de acordo com as veias sanguíneas do Virpil, que vai energizando as suas cargas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele tá com esses espinhos sobrecarregados, ele pode dar um ataque chicote usando a sua cauda, e qualquer coisa que essa cauda chicote acerte, gera um efeito explosivo parecendo fogos de artifício. Por isso, vem o seu nome, foguete Virpil. E dito isso, o Virpil começou a querer usar a sua habilidade especial contra o Pharaoh Kong, na exata região onde ele estava vulnerável. Então o que ele fez? Ele gerou atrito entre os espinhos e a cauda dele, os espinhos começaram a ficar energizados, e então quando ele tinha energia o suficiente, ele deu apenas uma chicotada na cara do Pharaoh Kong, acertando exatamente o seu olho, fazendo com que um monte de fogos de artifício, artificiais, eu não sei porque eu falei isso, mas a chicotada que o Virpil deu acertou diretamente o olho do Pharaoh Kong, gerou aquela explosão de fogos de artifícios feita por íons da sua cauda, e cegou temporariamente o Pharaoh Kong, dando uma abertura do Virpil derrubar o Pharaoh Kong de uma montanha, porque eles estavam em cima de uma montanha, pra deixar isso meio claro. E assim que Pharaoh Kong é derrubado, o Virpil é semi-declarado o novo rei da Ilha da Caveira. Como ele tinha derrotado o Alpha animal, ele passou a ser o novo Alpha da ilha. E a primeira coisa que ele fez foi soltar o seu rugido Alpha. E foi a partir daí que tudo na ilha começou a mudar. A começar que, com o efeito em cadeia do seu rugido alfa, outros Cercopithecus começaram a aparecer em uma quantidade imensa. Tipo, parecem 1000 capangas, como se o Cercopithecus Virpil tivesse um grande exército de outros Cercopithecus menores e uma aparência menos chamativa, como se o Virpil fosse o alfa desses Cercopithecus. E é porque ele realmente era, ele só estava esperando derrubar o alfa dessa ilha para poder tomar ela para si. O efeito em cadeia foi tão grande que até os humanos perceberam isso. A fauna e flora estavam sendo alteradas. A Ilha da Caveira estava começando a se transformar numa espécie de apocalipse. Os animais pré-históricos, as criaturas, os kaijus, eles estavam assustados, eles estavam temendo pela própria vida. Alguns correram pela entrada da Terra Oca só para não ter que lidar com o que o Virpil estava fazendo com a Ilha da Caveira. E os humanos só se perguntavam uma coisa: cadê o Pharaoh Kong para ajudar eles nessa situação? Bom, horas mais tarde, eles encontraram o Pharaoh Kong dentro de uma caverna, meio ferido com o que estava acontecendo. Parece que o choque que o Pharaoh Kong recebeu do Virpil bem na cara foi quase fatal. Quer dizer, ele recebeu um monte de fogos de artifício na cara e também foi derrubado de uma montanha, vamos lembrar disso. E isso, bom, feriu um pouco o Pharaoh Kong e deixou ele em uma situação meio crítica. Até porque o Virpil tinha um exército, ou seja, não era só ele que o Pharaoh Kong teria que lidar. Ele teria que lidar com mais uma porrada de outros Virpils.
Claro que Enderon foi mandada até onde estava o Feral Kong pra tentar acalmar ele, já que os dois têm esse lance de conexão Kaiju e tal. Mas o resto da ilha tava em problemas, porque, bem, o Virpil tava atacando tudo. Ele não tava rejeitando nem o povo da Ilha da Caveira, sabe? Os indígenas que moravam lá e tal. Ele tava destruindo tudo, destruiu algumas aldeias, algumas tribos restantes, destruiu até a caverna onde o Feral Kong costumava dormir. Era como se o Virpil quisesse dominar tudo mesmo. E o Feral Kong não podia fazer muita coisa, até porque se ele tentasse, ele poderia tomar mais um golpe crítico e o Virpil poderia mandar os outros capangas dele a amassarem o Feral Kong, porque ele tem um exército inteiro ao lado dele. Só que eles perceberam um pequeno detalhe. O Virpil foi o primeiro Kaiju a emergir depois do Gigantopithecus, o que pode significar que ele veio da mesma cratera que apareceu quando o Feral Kong encontrou o Gigantopithecus pela primeira vez. Então, meio que na surgida, o Butcher reuniu um pequeno grupo de nativos restantes para investigar aquela caverna, ver se eles encontram alguma coisa útil. E realmente, eles acabaram encontrando. Eles encontraram algumas pinturas rupestres no mural da caverna onde estava o Gigantopithecus. E aquele mural cheio de pinturas rupestres, pinturas antigas, eram feitas pelo próprio Gigantopithecus. Ou seja, era uma mensagem deixada por ele. E aquelas mensagens pareciam muito claras. O Gigantopithecus não era um Kaiju ameaçador que estava ali porque foi aprisionado e tal. Não, o Gigantopithecus era o guardião. Ele era o selador de uma outra caverna subterrânea ainda maior que estava lá. Visto que o Gigantopithecus estava guardando o Virpil ali dentro durante séculos. Porque ele sabia que o Virpil, o maior objetivo dele, era chegar à Ilha da Caveira e dominar tudo com seu exército de outros Kaijus primatas. Só que o Gigantopithecus era o guardião, o selador do Virpil nessa caverna. Era ele. Cara, tá sendo cinematográfico esse. Estava impedindo que o Virpil fosse pra superfície. Porém, com o terremoto, essa passagem foi aberta. E como o Feral Kong atacou o Gigantopithecus junto com exércitos, o Gigantopithecus não pôde fazer nada para impedir com que o Virpil voltasse pra superfície. E foi o que aconteceu. Virpil voltou pra superfície, acabou com o Feral Kong e agora está concretizando o que ele mais queria. Ele está dominando a Ilha da Caveira. Então, a solução mais viável era reencontrar o Gigantopithecus para fazer ele lutar novamente, para expulsar o Virpil da Ilha da Caveira e voltar para aquela caverna subterrânea. O problema em questão era que o Gigantopithecus tá sumido, tá em qualquer lugar aí que ninguém sabe. E o outro problema é que o Feral Kong tá ferido. Ele não tem nada que possa ajudar ele a derrotar um exército de outros Virpils e também tá sozinho, porque o exército voltou pra ilha dele no Canadá. Já que o exército considera que tudo que acontece na Ilha da Caveira, o Kong tem capacidade de resolver, já que ele é o rei da ilha. Só que o exército nunca pensou na possibilidade de o Feral Kong precisar de ajuda pra enfrentar um exército de outros Kaijus primatas, considerando que o líder desses Kaijus primatas é a merda de um primata gigante que tem poderes, coisa que parecia impossível há algumas décadas atrás. Então, basicamente tá todo mundo ferrado. A única maneira de parar o exército de Cercopithecus é parar o Virpil, mas não dá pra parar o Virpil porque estamos numa situação de crise, o Feral Kong tá fraco. Mas, no meio de todo aquele desespero, ainda teve uma pequena esperança. Veja bem, o Butcher lembrou que há uns anos atrás, mais ou menos uns 2, 3 anos mais ou menos, durante a época do Hércules e toda aquela queda de Skytop e tal, o Hércules deixou o machado dele pra trás. E o machado dele tem a habilidade de canalizar qualquer fonte de energia, ou seja, qualquer tipo de energia, seja ela mágica, científica, qualquer coisa do tipo, o machado consegue absorver. E bom, já que a habilidade especial do Virpil é controlar íons, uma fonte de energia, o machado também consegue absorver essa fonte de energia, impedindo com que ele não seja atingido pelo poder especial do Virpil e tal, o que dá uma chance pro Feral Kong. Só tem um problema, na verdade 2 problemas. O primeiro, o machado só pode ser levantado por um guerreiro de verdade, que é uma maldição do próprio machado dada por Zeus. Ou seja, Zeus colocou essa maldição no machado, não tem como ela ser tirada, porque ele teria que ir até o Olimpo em outro planeta para Zeus ter que tirar a maldição. E isso não tem condição no momento. Segundo, o machado é mais ou menos do tamanho de uma cama. Considerando que o Feral Kong é um bicho de mais de 100 metros atualmente, o machado seria tipo, sei lá, um biscoitinho pra ele. Como é que o Feral Kong vai usar um biscoitinho pra lutar contra um outro Kaiju que também é tão grande quanto ele? E aí, veio uma pequena possibilidade. Era uma possibilidade que poderia ser em vão, mas era a única que eles tinham. Eu não sei se vocês lembram, mas caso não tenham lembrado, após a queda da Hydra, a Civ teve que mudar bastante para se adequar às normas do novo mundo. Agora que a sociedade sabe que monstros gigantes existem, eles tiveram que se preparar. Uma dessas formas de mudança e adaptação foi a criação da Fundação Para-Humano. Você lembra disso? Aquela organização onde os para-humanos, ou seja, pessoas com superpoderes, poderiam vigiar, monitorar ou qualquer coisa do tipo, patrulhar qualquer inatividade paranormal que aconteça ao redor do mundo após os eventos de Hydra. Um desses humanos aprimorados, ou para-humanos, para ser mais exato, era o Homem Marimbondo, ou só Marimbondo, depende da localização. Ele é um super-herói brasileiro cujos poderes se resumem a encolher e aumentar de tamanho e controlar vespas ou marimbondos, qualquer um desses insetos aí. Só que o poder do Homem Marimbondo não vem dele em si, em sim do seu traje, que é amplamente desenvolvido para dobrar a massa do usuário. Ou seja, é como se fosse um Homem-Formiga, só que menos desenvolvido, porque esta versão não permite com que ele aumente mais do que a sua estatura atual, ou seja, ele só consegue encolher mesmo. E a tecnologia do seu traje não necessita de uma fonte de energia elétrica ou coisa do tipo, não. A fonte de energia é extraída de um líquido muito específico que tem no traje dele, ou seja, é uma fórmula química que permite com que o traje tenha poderes. Ou seja, é um bula regra, porque teoricamente não é magia e não é uma fonte de energia assim, apoteórica que o machado pode absorver para si. Ou seja, o Butcher teve a ideia de pegar a tecnologia do Homem Marimbondo, ou pelo menos uma parte dela, e utilizar para aumentar o tamanho do machado do Hércules. Só que tem um grande porém nisso tudo. Não basta só aumentar o machado de tamanho. O Feral Kong precisa ser digno para levantar esse machado. Ele tem que ser, como a descrição fala, um guerreiro de verdade e nobre. Não basta só ele ir lá e tentar levantar o machado, ele tem que merecer isso. E o problema é que ele é teoricamente um monstro gigante, ou um animal de escala acima do normal. Não é teoricamente um guerreiro. Então, será que ele realmente conseguiria levantar o machado? Ou será que seria só, o feitiço seria anulado para ele? De qualquer forma, são tudo teorias especulativas, mas era a única solução do qual eles tinham para enfrentar um exército de Virpils. E bom, com o tempo, eles primeiramente, a primeira coisa que fizeram foi tentar encontrar o Gigantopithecus, até porque, se de acordo com a descrição das próprias pinturas rupestres que o Gigantopithecus fez, ele é capaz de deter parcialmente o Virpil. Ou seja, se ele ficou anos protegendo o Virpil dentro daquela caverna, teoricamente ele é capaz de parar o Virpil também. Então, a ideia é tentar juntar o Feral Kong com o machado e o Gigantopithecus para parar o Virpil, até porque ele tem um exército junto contigo. E só parar o Virpil não é uma missão muito fácil, tem que passar pelo exército primeiro para chegar no Virpil. E o Virpil é todo poderoso, então óbvio que eles vão precisar
de auxílio. Então foram se separados dois grupos. O primeiro grupo, que era o grupo do Butcher, foi responsável por coletar o machado e a tecnologia do homem marimbondo para aumentar o machado de tamanho e entregá-lo ao Feral Kong. E o segundo grupo ficou especializado para caçar os Gigantopithecus ao redor da ilha, sem chamar a atenção dos capangas, dos Cercopithecus, e achar os Gigantopithecus. Basicamente é isso. A primeira ideia de onde o Gigantopithecus poderia estar é ele ter voltado da caverna de onde ele veio, onde ele estava protegendo e selando o Vurpil lá. Só que, quando eles voltaram lá para ler as pinturas rupestres, não encontraram o Gigantopithecus lá. A caverna estava realmente vazia. Então ele não estava lá, o que era uma caverna a menos. A Ilha da Caveira também possui uma grande caverna com o formato de uma caveira, cuja entrada dá direto para a Terra Oca. Os humanos não têm permissão de explorar a Terra Oca. Lá é um local próprio para criaturas místicas, para kaijus, titãs, criaturas pré-históricas e tal. Humanos não são permitidos lá, a entrada de humanos lá é proibida. Então, se o Gigantopithecus tivesse ido para lá, a ideia era o próprio Feral Kong entrar lá para convencer os Gigantopithecus a sair, porque eles não podem entrar lá. Mas, claro, eles ficaram horas e mais horas e mais horas procurando os Gigantopithecus e nada. No meio disso, os Cercopithecus, a mando do Vírpil, ficaram dominando boa parte da ilha. Tipo assim, virou um pandemônio aquilo lá. Mas, finalmente, eles encontraram os Gigantopithecus. Ele estava à beira de um precipício, pensando na possibilidade de se suicidar. Caso vocês não saibam, alguns kaijus também podem se suicidar, cometer depressão e tal. Eles são criaturas, gente, não são animais irracionais. E os Gigantopithecus ficam anos protegendo aquela caverna pro Vírpil não sair. Era o propósito dele. Depois que ele não conseguiu conter o propósito dele, que alguém foi lá e impediu e o Vírpil teve que sair, ele não tinha mais um propósito e estava pronto pra se mandar de Vasco. Então, fodeu, né? Os humanos tinham que fazer exatamente o que eles tinham que fazer para impedir que o Vírpil dominasse toda a Ilha da Caveira e, quem sabe, sei lá, querer sair da ilha e se espalhar pro resto do mundo. Já que ele tem um exército, não seria muito difícil ele matar o exército também. Mas, graças a Deus, os humanos conseguiram e cumpriram o propósito. Com a tecnologia do homem marimbondo, eles realmente conseguiram, e muita ênfase nesse conseguiram, aumentar o tamanho do machado. Já que a fórmula do homem marimbondo, a tecnologia dele de encolhimento, não era energia pura, e sim uma energia líquida, coisa que o machado não absorve e realmente burla as regras. O que fez com que o machado dobrasse de tamanho. Só que aí é que tá. Será que o Feral Kong era realmente digno de levantar o machado? E lá estava ele, o grande primata, olhando para baixo, encarando as rochas à beira do precipício, pensando de quantas formas possíveis aquelas rochas lá embaixo poderiam esmagar seus ossos e matá-lo lentamente. Ele estava prestes a se jogar, até que ele sente uma grande força que impede ele de fazer isso. E quando olha para trás, ele encontra o Feral Kong, que em linguagem de Kaiju estava dizendo para ele não pular, e que ele tinha muito propósito além disso. Coisa que ele não concordava muito não. O Feral Kong dizia, claro, que ele tinha outros propósitos além daquele, que se ele quisesse, ele simplesmente poderia não pular dali e poderia ajudá-lo a derrotar o Vírpil. Mas o Gigantopithecus tinha outros planos. Ele já tinha admitido que a vida dele tinha sido desperdiçada, que ele estava anos tentando impedir uma coisa que, no final das contas, aconteceu, e que agora ele não tem mais propósito. A vida dele simplesmente foi jogada fora e que ele só queria dar um fim naquilo. Mas o macacão simplesmente não poderia permitir que ele pulasse daquele penhasco enorme e se esborrachasse todo no chão, quebrando seus ossos, morrendo lentamente. Isso seria como se fosse ver uma vida inocente sendo tirada injustamente. E aquilo não era as diretrizes do Feral Kong. Ele não ia permitir aquilo, até porque Feral Kong já esteve naquele lugar. Milhares de anos atrás, após perder seus pais em um acidente brutal envolvendo um monstro assassino, Feral Kong estava sozinho no mundo, indicando que ele não teria nenhuma salvação, ele seria facilmente predado, ele possivelmente poderia ser morto por literalmente qualquer coisa. Ele estava podendo desistir daquele estado. Mesmo estando sozinho, ele não tinha condições favoráveis de sobrevivência. E claro, ele também queria desistir. Mas tudo isso mudou no dia em que ele conheceu Exérculos, um outro kaiju filhote que era frágil, que também tinha perdido os pais de maneira brutal e que estava sozinho no mundo. Então, num ato de honestidade e bondade, ele só decide proteger o Exérculos. Ele estende a mão pra ele e os dois começam a viver uma vida juntos. Claro que a princípio eles não se gostavam, mas aprenderam a lidar um com o outro e a se protegerem. Hoje em dia, eles cresceram, eles são adultos, eles têm condições de se proteger e, é claro, eles são irmãos, se tratam como irmãos e têm espíritos de irmãos correndo sobre suas veias. Se tornaram grandiosos guerreiros. E tudo isso porque o Feral Kong estendeu a mão para um filhote solitário, uma alma desempenada. E agora, nesse exato momento, ele estava refazendo isso, só que com os Gigantopithecus. Ele estava estendendo a mão para ele. Ele estava mostrando sua bondade. Ele queria tirar o Gigantopithecus daquela deprê, daquela situação horrorosa e mostrar que a vida é muito mais do que só seguir um propósito. E Gigantopithecus entendeu isso. Ele lembrou por que ele estava fazendo aquilo desde o início. Ele não estava Cara, muito foda. protegendo o mundo dos Cercopithecus dentro daquela caverna. Ele tinha uma família, ele tinha uma fêmea, uma filhote que ele queria proteger mais do que tudo. E por isso, ele se sacrificou para prender os Cercopithecus dentro daquela caverna e ficar lá durante anos, garantindo com que aquele bastardo não saísse da caverna. Durante anos, ele ficou lá, sem sair por nada. Ele perdeu a morte de sua filha, de sua amada, ele perdeu tudo, mas mesmo assim ele continuou firme sobre sua palavra. Porque ele sabia que não era uma questão de dever, era uma questão de honra. E nesse momento, a honra maior era não desistir, era a esperança, era seguir em frente com os seus objetivos, não importa o que a vida faça. E agora, outro objetivo que eles tinham é impedir o massacre na Ilha da Caveira. Nas próximas horas que se seguiam, Feral Kong e Gigantopithecus se aliaram para derrotar o Vírpil, mas eles precisavam ter uma ideia estratégica do que precisavam lidar dessa batalha. Então, é claro, eles foram atrás do Vírpil para entender o que ele realmente queria fazer na ilha. E o que eles viram, bem, só posso descrever com uma coisa, uma única cena. What a wonderful day! Are we thankful for words of Caesar? Do we bend our heads? Say his words. His words! What a wonderful day! Pois é, Vírpil queria expandir seus domínios além da Ilha da Caveira. Primeiro, ele iria destruir tudo dessa ilha. Depois, ele ia atrás do resto do mundo para destruir tudo. E quando não sobrasse nada, ele iria dominar absolutamente o planeta inteiro. Assim como o Hydra, mas de um jeito muito pior. E agora,
cabia a Feralcong e Gigantopithecus para impedir que isso acontecesse. E o plano era meio simples. Primeiro, eles teriam que passar pelo exército de Cercopithecus. Afinal, eles não têm muita força física e não têm os mesmos poderes que o Virpil. Eles só contam pela quantidade. Então, para derrubar eles seria meio que fácil, mas quando chegasse no Virpil, aí sim seria complicado. Mas como eles estavam em dois, possivelmente eles conseguiriam dividir a quantidade de lacaios, ou seja, dividir a quantidade de quantos tentar matar ou bater, só até chegar no Virpil. Mas, obviamente, eles precisavam meio que esbolar estrategicamente, porque, como todos eles estavam dirigidos exatamente focados no Virpil naquele momento, eles tinham que esperar uma chance. E a chance que isso aconteceu seria de noite. Durante a noite, Virpil estava separado dos outros, basicamente em um ponto isolado, enquanto todos os outros Cercopithecus estavam espalhados ao redor dele. Mas, obviamente, nem todos eles estavam perto dele ou mesmo lugar. E essa era a chance perfeita. Tudo que eles tinham que fazer é chegar lentamente até o Virpil, sem chamar muita atenção. Só que, claro, isso não funcionou. Afinal, eles foram avistados por um dos Cercopithecus. E, é claro, a partir do momento que um viu eles, todos os outros começaram a chegar perto e aos montes. E então, é claro, só tinha uma coisa a se fazer. Uma luta frenética começou a acontecer naqueles campos. Os Cercopithecus vinham ao monte para atacar aqueles dois primatas gigantes. Mas é claro, eles eram imponentes, eles eram implacáveis, eles eram quase invencíveis. Mas mesmo assim, eles lutaram Claro que teve momentos onde um dos dois quase perde a vida. Mas é claro, o outro sempre estava lá para ajudar, mostrando que eles agora eram um time. E no ápice da batalha, Feralcong consegue mostrar o quanto digno ele é. Ele ergue o machado de Hércules, provando que sim, não importa se você é um gajo, não importa se você é uma besta. Se você é digno, você poderá erguer o machado. E então terá a motivação certa para lutar por algo justo. Cara, cinematográfico. Surpreendentemente, o machado de Hércules foi realmente útil para o Feralcong naquele confronto, porque ele deu um buff a mais para o Feralcong, um buff que ele precisava. Porque enquanto o Gigantopithecus normalmente derrubava entre 50 a 100, o Feralcong com aquele machado ele derrubava de 250 a 600. Isso com uma machadada, ou seja, aquele machado não é brincadeira, meu amigo. E isso porque ele tá usando pela primeira vez. Eu acho que aquela deve ter sido a primeira vez na vida em que o Virpil sentiu medo de alguma coisa. Porque o quanto aqueles dois kaijus primatas estavam brigando e massacrando o seu exército não era brincadeira. O Virpil ficou com medo, ele começou a recuar, ele deixou os seus pobres lacaios morrerem para aqueles dois enquanto fugia, porque ele tava com tanto medo de morrer que ele não tinha coragem de ir lá enfrentar eles. Mas numa briga, obviamente, não é assim que funciona e o Feralcong foi atrás dele. E, cara, foi uma perseguição meio que insana, porque o Virpil tava desesperado, enquanto o Feralcong já tava no papo, cara. Ele podia simplesmente matar o Virpil do jeito que ele quisesse. E outra, o Virpil ficava mandando os capangas dele tentarem, sei lá, dar um jeito de parar o Feralcong durante a perseguição. Ele ficava frenético, assim, impedindo o Feralcong de encostar nele, mas não, com aquele machado não dá. Inclusive, o Virpil tenta novamente usar aquele ataque de foguete. Ele chacoalha os espinhos da cauda, os espinhos ficam paralisados, e quando ele vai dar chicotada no rosto do Feralcong, não dá. Porque o machado bloqueia o ataque de cauda do Virpil e absorve os íons do corpo do Virpil. E aí, meu amigo, o machado começa a brilhar, o Feralcong começa a sentir a força do Virpil acumulada inteira dentro daquele machado, e aí o Feralcong só dá uma machadada do Virpil. E quando ele faz isso, mano, o Virpil voa pra longe com o impacto do próprio poder. Pra quem não entendeu, vou dar uma rápida aulinha. O machado do Hércules, sim, tem como habilidade principal absorver qualquer tipo de fonte de energia, seja ela mágica ou não. Só que o machado também tem uma habilidade. Quando ele estiver totalmente absorvido e bater em alguma coisa, ele vai repelir a fonte de energia que ele absorveu. É como se ele pudesse reconstituir e devolver o golpe do próprio inimigo nele mesmo, sendo essas uma das habilidades mais roubadas desse machado. E era essa habilidade que o Feralcong estava usando contra o Virpil, ou seja, voltou pra você, amigo. E então a luta ficou nivelada, com o Virpil tentando atacar o Feralcong e com o machado o Feralcong revida em Virpil, chegando ao ponto em que Virpil fica gravemente ferido. E é claro, ele suplica pela própria vida. Em paralelo a isso, o Gigantopithecus estava dando uma surra nos Cercopithecus, quer dizer, até alguns deles começarem a aparecer demais. Só que da colina, o Feralcong aparece arrastando o Virpil pela cauda, e quando ele puxa ele, ele obriga todos os seus capangas a se recuarem e voltarem pra Terra Oca, e nunca mais voltarem pra Ilha da Caveira, o que Virpil não aceitou muito bem inicialmente. Mas aí Feralcong só precisou mostrar o machado mais uma vez e ameaçá-lo com ódio nos olhos, e aí Virpil realmente viu quem é que manda no pedaço. E então, usando seu rugido alfa, ele mandou todos os outros Cercopithecus, ou os que restaram, mandou eles voltarem pra Terra Oca e fugiu de medo com todos eles, fazendo com que novamente o Feralcong mostrasse quem é o verdadeiro rei da Ilha da Caveira. 2 dias depois, o Gigantopithecus concluiu a sua estadia na Ilha da Caveira. Ele tinha ficado pra ajudar o Feralcong a restaurar o que os Cercopithecus tinham destruído, tinham matado e tal. Tava lá o Gigantopithecus ajudando o Feralcong a restabelecer a ordem na casa. Só que, depois desses 2 dias, o Gigantopithecus percebeu que não podia ficar na Ilha da Caveira, porque aquele não era o local exato dele. Ele tinha que ficar com outro de sua espécie, procurar um outro propósito. Quem sabe? Às vezes ele se tromba com o Virpil no meio do caminho e decide impedir com que ele tente sair da Ilha da Caveira. Sei lá, ele só quis voltar pra Terra Oca e encontrar o seu novo propósito. Feralcong, obviamente, não o impediu, porque sabia que Gigantopithecus estaria saudável e pronto pra lutar mais uma vez em algum futuro distante. Mas, em paralelo a isso, alguns agentes da CIV estavam ajudando os nativos sobreviventes que viviam na Ilha da Caveira. Como os Cercopithecus atacaram sua tribo, muitos acabaram falecendo e os sobreviventes ficaram feridos. Então, a CIV foi lá pra ajudá-los. Foi quando a Cynthia, perto dos escombros, acabou encontrando uma bebezinha nativa. Os pais dela tinham sido mortos durante o ataque e, como os nativos acreditam que família é só sangue e nada mais, eles não têm essa crença de adotar uma criança. A Cynthia ficou com dó dela e não quis simplesmente largar ela ali. Então, com o consentimento do Roger e do John, ela decide cuidar daquela criança como se fosse sua filha. Até porque, como mencionado antes, o John, misturado com a fonte da juventude eterna, com um pouco da radiação do exército infernal, não pode engravidar. Ele virou infértil. E como ele não pode mais dar filhos, tanto pra ele quanto pra Cynthia, eles resolveram que iriam adotar aquela criança. Porque eles queriam dar um pouco de esperança a ela. E é claro que eles teriam a Cynthia do seu lado. Afinal de contas, família é mais importante do que tudo. E a partir de agora, essa família da Cynthia acabou de ganhar mais um integrante.
Meu amigo. Absolute, maluco. Absoluto, meu amigo. Cinema.